Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bom é estar na casa de Deus, podendo desfrutar de uma atmosfera de adoração como a que nós provamos agora há pouco. O Senhor está aqui. Amém? Você crê nisso? A presença de Deus, ela é real nesse lugar. E nós temos então falado nesse mês de junho sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Certamente você já teve encontros que foram marcantes na sua vida. Eu posso imaginar que sim, né? Eu posso imaginar que você já viveu alguns encontros que deixaram você muito nervoso, muito cheio de expectativa, e foi uma bênção. Ainda mais hoje que é dia dos namorados, né? Talvez você ainda se lembre do primeiro encontro, né? Eu aposto que você estava nervoso. Ou daquele dia que você foi falar com o pai da noiva, o encontro com a fera, né? O encontro com o homem armado. Talvez não, né? Talvez só armado com uma cara feia, mas depois você falou que queria namorar com a filha dele, ele chorou, te abraçou, falou que você era um filho. Encontros podem transformar a nossa vida, mas, sobretudo, queridos, um encontro com Jesus pode mudar definitivamente o curso da nossa história. O encontro com Jesus não é como um encontro corriqueiro, ordinário, que nós vivemos na nossa vida dia após dia. Mas o encontro com Jesus é aquele que, uma vez acontecido ou uma vez realizado, a nossa vida nunca mais é a mesma. E os evangelhos estão repletos de momentos que foram determinantes para a transformação completa daqueles que tiveram seus caminhos cruzados com Jesus. Encontrar-se com Jesus significa estar ante a personificação do amor. Jesus é o amor. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estar diante dele é estar diante do verdadeiro amor, do amor eterno, do amor gracioso, daquele que morreu, ressuscitou, se entregou para nos trazer vida e vida abundante. E são tantas histórias que nós vemos na palavra de Deus, de homens e mulheres que, num único encontro, tiveram suas vidas transformadas para sempre. Mas eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que você conhece pessoas do seu convívio particular próprio, ou até mesmo você mesmo possa dizer, do dia em que eu me encontrei com Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui transformado, houve uma mudança de rota, uma mudança de prioridade, um ajuste de comportamento, mudança, eu fui transformado. E nessa noite, querido, nós vamos aprender com um encontro que a Bíblia relata. Um encontro que, na leitura dos evangelhos, às vezes passa desapercebido. Um momento que na Bíblia ocupa poucos versículos. Mas um encontro que transformou. Um encontro que foi um encontro com um necessário milagre, assim como diz o tema da nossa mensagem nessa noite. Por isso, gostaria de convidá-los para a leitura do texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esguife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe.
Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nós estamos reunidos na sua casa. Obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã, cada família que veio à casa do Senhor nessa noite fria, Deus, nessa noite gelada, que tanto seria, Deus, convidativo permanecer em casa, debaixo das cobertas, mas esses irmãos vieram até aqui, Deus, para ter um encontro com o Senhor, vieram até a casa do Senhor para ouvir da palavra do Senhor, e nós louvamos o nome do Senhor, pela vida de cada um desses irmãos, que a bênção do Senhor repouse sobre os corações e sobre cada família representada aqui. E nós pedimos, Deus, acerca da palavra do Senhor que foi lida, palavra do Senhor que será exposta, nós pedimos, Deus, que esta palavra que pode transformar definitivamente a nossa vida, que essa palavra, Deus, encontre no nosso coração terreno fértil para frutificar. Que essa palavra, Deus, encontre na nossa vida terreno fértil para frutificar, para que situações sejam transformadas, para que a nossa vida seja, Deus, de fato mudada, que o rumo da nossa história, Deus, seja diferente, por causa da palavra do Senhor. E assim nós oramos, pedindo que a palavra fale conosco, que a palavra ministre aos nossos corações, por intermédio do Santo Espírito de Deus. A despeito, Pai, do homem limitado, pecador que está aqui na frente, que a palavra do Senhor ecoe, produza vida abundante no coração de cada um dos irmãos que encontram-se nessa noite na sua casa e por aqueles também que nos ouvem, nos assistem pela internet. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas narra esse encontro poderoso de Jesus com esta viúva. E a Bíblia não menciona o nome dessa senhora, nem mesmo o nome do seu filho, nós não sabemos, mas a Bíblia relata esse encontro poderoso, que significou, que representou um milagre maravilhoso na história daquela família. E nesses poucos versículos, nós encontramos muitos ensinos. Nesses poucos versículos, nós encontramos muitos ensinos ricos da palavra de Deus, sobretudo o ensino sobre um encontro com Jesus. E nessa noite eu quero aprender com os irmãos e destacar com os irmãos 3 lições principais sobre o tema encontro com um necessário milagre. Quem sabe, meu irmão, nessa noite você veio à casa de Deus na esperança de uma ação poderosa de Deus. Talvez, meu querido, você veio à igreja hoje pensando em algumas coisas que você deve resolver no dia de amanhã. Talvez você veio à casa de Deus pensando: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso de uma restauração, de uma restituição. E nessa noite, queridos, nós vamos aprender sobre isso, sobre um encontro poderoso com Jesus, que produz um milagre necessário. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, à luz do texto bíblico, é aqui, quando nós encontramos-nos com Jesus, nós nos encontramos com Ele no momento oportuno. Meu irmão e minha irmã, na leitura desse texto, talvez a gente possa passar pelos versículos sem perceber alguns detalhes que são extremamente importantes. E a Bíblia relata que Jesus e os seus discípulos estavam entrando na cidade de Naim. É isso que a Bíblia diz, que Jesus e seus discípulos estavam aproximando-se da cidade de Naim e eles estavam entrando na cidade. E se você muito bem se lembra e provavelmente sabe que as cidades ainda no contexto da antiguidade eram cercadas, e no Império Romano já desfrutavam da paz, da segurança do Império, mas ainda conservavam seus muros. Então, Jesus, aproximando-se da porta, do portal da cidade, no momento que ele está se aproximando com grande multidão, eles encontram com uma outra multidão. E a Bíblia diz que saía, então, um cortejo. Esse cortejo saía
porque os enterros aconteciam fora das cidades, né, em cavernas e grutas, como o próprio enterro de Jesus, né? E então eles estavam saindo para sepultar um jovem que havia falecido. E naquele momento eles se encontram, né? E talvez de um lado os discípulos vinham sorrindo, felizes, alegres com aquilo que Jesus estava fazendo. Talvez, quem sabe, ali no meio alguém estivesse contando alguma piada, alguma coisa engraçada, falando de alguma coisa divertida, e os discípulos ali num clima agradável, e do outro lado, um clima de desespero, um clima de choro. E eles se encontram. E eles, talvez até quase que se chocaram, né? Se encontram no portal. E aí, queridos, talvez alguém olhasse para esse texto e dissesse: puxa, que coincidência, não é mesmo? Que coincidência. Porque Jesus poderia entrar na cidade a qualquer momento do dia. E a mulher, talvez se demorasse 10 minutos a mais para sair com o cortejo, ou 10 minutos a menos, não iriam se encontrar, e alguém pode dizer: puxa, que coincidência. Mas aí, querido, eu gostaria de perguntar a você: você acredita em coincidências? Você acredita que a vida, ela, às vezes, ou vez por outra, ela é banhada de coincidências? Todo mundo já viveu um momento assim na vida, que diante de um encontro, diante de uma situação, você pensou: puxa, que coincidência encontrar você aqui, meu irmão, do Condor, comprando carne nesse dia. Eu também estou. Que coincidência, irmãos, né? Eu estava ontem estudando aquele texto da Bíblia e hoje o pastor prega esse texto. Que coincidência. Semana passada, irmãos, no sábado eu preguei sobre Pedro, e no domingo o pastor Marcos sobre Pedro, e muitos jovens falaram: puxa, pastor, muitas das coisas que você falou no sábado, o pastor Marcos falou. Eu falei: pois é, ou ele copiou o meu sermão, ou eu copiei o dele, né? E aí alguém falou: coincidência. Eu falei: não é coincidência, é Jesuscidência. É Jesus falando conosco, é Jesus falando alguma coisa para nós. E, queridos, nós não acreditamos em coincidências, em acidentes, mas nós acreditamos em provisão divina e soberania divina. E aí, queridos, eu quero te dizer nessa noite que o encontro com Jesus, ele acontece no momento oportuno. O encontro com Jesus acontece na hora exata. E talvez, meu irmão e minha irmã, você não vê no futuro da sua história uma solução. E talvez você diga assim: eu preciso de um socorro, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que algo aconteça na minha vida, mas parece que Jesus não me encontra. Parece que eu sou como alguém que estava lá no tanque de Betesda, ao lado daquele que foi curado. Jesus foi até aquele que foi curado e eu estava do lado. Jesus, eu estou aqui, eu também preciso. Parece que Jesus passa ao largo, Jesus não me vê. Parece que Jesus não me encontra. Mas, queridos, não existe coincidência. E aquele encontro, embora pareça uma simples coincidência, não foi. Aquele encontro, embora pareça um simples acidente da história, um simples encontro inusitado e despropositado, não foi, porque Jesus jamais proferiu palavras despropositadamente, Jesus jamais promoveu um encontro acidentalmente. Não. Jesus é Deus, Jesus é soberano, e o encontro com aquela mulher já estava agendado na eternidade. Aquela mulher nem sabia que naquele dia iria conhecer Jesus. Talvez, a Bíblia não dá detalhes sobre ela. Ela nem mesmo soubesse quem era Jesus. Talvez ela nem conhecesse a fama de Jesus. Mas embora, meu irmão e minha irmã, aquela mulher não conhecesse Jesus, Jesus a conhecia. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia qual era a sua condição. Jesus sabia quem era o seu filho. Jesus sabia a sua história. E aí, o Novo Testamento, nós encontramos outros exemplos de encontros que não estavam planejados humanamente falando, mas eternamente falando já estavam agendados. Por exemplo, o encontro com o cego Bartimeu, registrado em Marcos capítulo 10, onde um cego de nascença, em mais um dia de vida, mais um dia pedindo esmolas, sentado à beira na entrada da cidade de Jericó, ouve o tropel da multidão e pergunta: quem está passando? E alguém diz: é Jesus. E aquele homem começa a gritar, Jesus para, o chama e o cura. Não foi coincidência, foi providência divina. Ou o homem da mão ressequida, registrado em Lucas 6, alguns versículos antes, que enquanto Jesus entrou na sinagoga, a Bíblia diz que lá estava um homem com a mão ressequida.
E talvez alguém pensasse, puxa, que sorte daquele homem, porque na hora que Jesus chegou, ele estava lá. E Jesus opera um milagre sobre a sua vida, não foi coincidência. Ou o encontro de Jesus com Natanael. E Jesus manda, e Natanael, quando se apresenta diante de Jesus, Jesus o conhecia. Jesus sabia quem ele era. E Natanael, quando ouve falar de Jesus, ele diz, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Pode alguma coisa boa? E quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala, ei, eu te conheço, você é um varão. Quero te dizer essa noite, querido, que talvez você esteja esperando por um encontro. Mas o encontro com Jesus, ele vem na hora, no momento, com as expectativas corretas. Jesus, no momento oportuno, aparecerá e se encontrará contigo. Nós não cremos em coincidência, mas nós cremos em providência e soberania. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos. E a segunda lição está ali no versículo 13. Gostaria de ler novamente com os queridos. Diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. A segunda lição que eu aprendo, querido, sobre um encontro com um milagre necessário é, primeiro, no momento oportuno ele acontece. Não na hora que queremos, não na hora que nós achamos que é o ideal, mas no momento oportuno. Mas a segunda lição que eu aprendo sobre isso, com esse texto, é que um encontro com o milagre necessário, ele é banhado pela visualização de Jesus. Jesus vê a nossa condição. Jesus vê a nossa condição. A Bíblia diz que depois desse encontro inusitado, aparentemente, humanamente não planejado, Jesus, quando se depara com aquela multidão, aqueles dois grupos se encontram, a Bíblia diz que Jesus a vê. E Jesus não simplesmente a vê, querido, como alguém que olha para outra pessoa e a identifica visualmente. Eu estou vendo vocês aqui na frente, daqui da frente, e vocês estão me vendo. Eu estou vendo cada um dos irmãos aqui, todos os irmãos aqui, estou vendo. E os irmãos estão vendo, mas ninguém está vendo o meu coração. E eu não estou vendo o coração dos irmãos. Jesus olhou para aquela mulher e ele a viu. Ele viu quem ela era, ele viu o seu coração, ele viu a sua condição. E aqui, queridos, o contexto histórico dessa passagem vai dizer que essa mulher ela era viúva e ela tinha um único filho. E esse único filho estava morto. E no contexto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, a condição de uma viúva, ela era uma condição muito difícil. As viúvas dependiam, sobretudo, de parentes do sexo masculino para sustentar. E se elas não tivessem alguém do sexo masculino que pudesse sustentá-las, elas necessariamente viveriam de doações ou de esmolas. E aqui, queridos, a Bíblia diz que essa mulher tinha um único filho, e esse filho estava morto. Ou seja, toda a esperança que essa mulher tinha de continuar vivendo, além de perder o seu filho, ela havia acabado. E a Bíblia não dá mais detalhes se essa mulher ela era sustentada por um outro parente, um cunhado ou um irmão do sexo masculino que a sustentasse. Nós não sabemos, mas Jesus, olhando para aquela mulher, ele a viu. Ele viu o seu coração, ele viu o seu drama. E, queridos, quando Jesus olha para nós, ele sabe quem nós somos. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tristes, mas chegamos diante das pessoas e sorrimos, e damos bom dia, e damos boa noite, e abraçamos, e oramos, mas ninguém sabe o que passa no fundo do nosso coração. Ninguém sabe o que está passando dentro da nossa casa. Ninguém sabe o que está passando com os nossos filhos. Ninguém sabe o que está passando no nosso trabalho. Ninguém sabe o que está passando conosco. Mas diante de Jesus, Ele sabe quem nós somos. E Ele conhece a nossa dor. E esse texto, querido, diz algo interessante, porque Jesus, ao olhar para aquela mulher, a Bíblia diz que vendo-a, compadeceu-se dela e disse, não chores, não chores. Qual seria, querido, a sua reação diante de um estranho que encontra-se com você no velório ou no cortejo do seu filho, no seu único filho, e ele olha para você e fala assim, não chora não, querido. Qual seria a sua reação? Talvez você dizer assim, não chora o quê, rapaz? Você conhece a minha história?
Meu filho morreu, você quer que eu esteja cantando o hino do Palmeiras agora? Não vou fazer isso, meu filho está morto aqui, querido. Eu vou chorar, eu vou prantear. E aí, queridos, aqui, nesse momento, nessa perícope, nesses versículos, há um ensino tão precioso que eu preciso compartilhar com os irmãos. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim, não chores, a tradução mais adequada seria, não chores mais. E a mulher estava acompanhada de uma grande multidão, e no contexto, querido, do Novo Testamento, e até mesmo do Antigo Testamento, era ordinário que diante de um enterro contratasse-se a pessoas para prantear no enterro. Isso era comum, fazia parte de alguns rituais de adoração judaica daquele contexto. Então, a única pessoa que talvez estivesse ali com reais motivos para chorar era a mãe. E Jesus chega para ela e fala assim, ei, você não chora. Os outros podem continuar, foram pagos para isso, pode chorar, mas você não chora. Você não chora. O resto pode chorar, mas você não. E aí aquela mulher olha para Jesus, e aí Jesus está olhando para ela e está dizendo assim, eu sei quem você é. Eu conheço as suas dores. Eu conheço o seu coração. E eu sei que o seu choro não é um choro fingido, como desses que estão chorando aqui com você. E eu estou dizendo para você que a partir de agora, desse encontro, não é para você chorar mais. O choro acaba aqui. Amém? O choro acaba aqui. E Jesus conhecia aquele coração. A pergunta, querido, para nós nessa noite é, quais são as nossas dores? Quais são as suas dores, querido? O que tem feito você prantear dolorosamente? O que tem feito você chorar? O que tem feito você ter um sentimento de desesperança em relação à sua família? O que tem feito você chorar e o que tem feito você desenvolver um sentimento de desesperança em relação ao seu casamento? O que tem feito você ser alguém sem esperança? Qual tem sido, meu irmão, o choro da sua alma? Qual tem sido a dor do seu coração? Quando há um encontro com Jesus, ele diz, o choro acaba aqui. Por isso, lembre-se, querido, primeiro que Jesus te vê. Ainda que ninguém te veja, Jesus te vê. E meu irmão e minha irmã, todos nós já passamos por momentos na vida que a nossa dor é tão intensa, o nosso sofrimento é tão grande e parece que ninguém nos vê. Parece que ninguém se importa conosco. Mas eu quero te dizer essa noite, querido, que Jesus está te vendo. Então, lembre-se disso, Jesus te vê. A segunda lição nesse ponto é, lembre-se, Jesus te ama. Jesus te ama. Ninguém ama você mais do que Jesus. Ele te ama. Mas, finalmente, eu quero dizer nesse ponto lembre-se que Jesus está na sua vida. Amém? Ele está contigo. Ele não é o Deus da minha vida, como nós cantamos. Deus da minha vida, fica comigo. Deus da minha vida, eu quero caminhar com o Senhor. Jesus não te abandonou, querido. E ainda que as ondas do mar da sua vida pareçam ser gigantes, ainda que você pense, o meu barco está indo a pique, a minha família está afundando, Jesus está no barco. Por isso, o choro termina hoje, em nome de Jesus. Mas a última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca desse texto, e eu gostaria de ler novamente o versículo 15 com os queridos irmãos, por favor. Lucas 7:15. Diz assim: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Terceira lição, queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, Ele restitui aquilo que estava perdido. Meu querido irmão, a leitura da palavra de Deus é algo fascinante. E eu não sei se você acha isso, mas eu sou apaixonado por ler a Bíblia. E ler a Bíblia e gastar tempo nas Escrituras Sagradas nos faz perceber algumas nuances da palavra de Deus, alguns ensinos que estão ali escondidos em textos que a gente mal percebe, mas é olhando para aquilo, meditando naquilo, Deus fala conosco em coisas e em nuances do texto que a gente não percebe, mas está ali, tem um ensino. E queridos, a Bíblia relata nos Evangelhos 3 milagres de Jesus de ressurreição.
além do seu próprio milagre, da sua própria ressurreição. Mas 3, Jesus ressuscita a filha de Jairo, né? Jesus ressuscita Lázaro e Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. 3 milagres de ressurreição e o seu próprio milagre de ressurreição. Jesus realizou outros 2 milagres. E, querido, você sabe qual que é a diferença desses outros 2 milagres para esse milagre? Você sabe me dizer qual é a diferença? Jesus operou outros 2, mas há uma diferença clara entre esses 3 milagres. 2 tem uma característica e esse terceiro, que é a da viúva de Naim, tem outra. É que nos outros 2 milagres, queridos, Jesus recebeu um pedido de socorro. Nos outros 2 milagres, onde ele operou a ressurreição, ele recebeu uma mensagem, um WhatsApp. Jesus, Lázaro está morrendo. Eles tinham um grupo lá, que era os bacanas, Lázaro, Marta e Maria e Jesus. E ele recebeu a mensagem e falou, puxa, pessoal, nós temos que ir lá, mas calma, vou chegar a tempo. Ele recebeu um pedido. E também, no milagre da filha de Jairo, o próprio pai fala, por favor, Senhor, a minha filha está à morte. Minha filha de 12 anos está à beira da morte, vai à minha casa. Mas nesse milagre de ressurreição, não há uma palavra sequer da mãe enlutada. Você percebeu isso no texto? A mãe não fala nada. Ela não diz uma palavra. Ela não diz uma palavra. A Bíblia não diz que aquela mulher se jogou aos pés de Jesus e suplicou uma ação poderosa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz, Senhor, aqui está o meu filho, ressuscita. Senhor, aqui está o meu único filho. Aquela mulher diante de Jesus permaneceu calada. Calada. E talvez ela poderia ter dito, olha, por favor, não interrompa o cortejo, nós já estamos sofrendo bastante. Mas ela não diz nada. E aí, querido, eu pergunto para você, por quê? Por que essa mulher não falou nada? Imagina que você está diante de Jesus com o seu único filho morto, qual que seria a sua reação? Jesus, por favor, está aqui, faz a obra, ressuscita o menino. Ele quebra tudo lá em casa, mas ressuscita, por favor. Eu compro mais coisas para ele quebrar, pode ressuscitar. Eu dou o PlayStation que ele quer, ressuscita. A mãe não fala nada, querido. Mas sabe por que aquela mãe não fala nada? A resposta é muito simples. Para quase tudo nessa vida nós encontramos uma solução, menos para a morte. Você tem a solução para a morte? Eu não tenho. A ciência não descobriu, e a ciência tenta descobrir a solução para a morte, mas não existe. Aquela mãe, querido, não diz uma palavra sequer, porque ela havia assumido a derrota. Ela havia assimilado a perda. O meu filho morreu, não há mais o que fazer. Nós perdemos. Nós perdemos o meu filho para as garras da morte. Eu não tenho mais o que fazer. Não há mais o que orar, não há mais o que dizer, porque o menino está morto. Não tenho o que fazer. E talvez, querido, nessa noite você já assumiu a derrota na sua casa. Talvez você chegou aqui e há muito tempo você não ora por aquele seu filho que não quer vir à igreja, porque você assumiu a derrota. Não há mais o que fazer. Talvez você não tenha mais orado pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pelos seus entes queridos, porque você talvez assumiu a derrota. E diante de Jesus você não dá uma palavra sequer, porque a derrota está diante de você. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus olha para aquela mulher, conhece a sua dor e fala, e mesmo que ela não diga nada, ele lhe restitui o seu filho. Jesus dá de volta para aquela mulher o seu filho. Jesus devolve para ela o que estava perdido. Jesus restaura, Jesus restitui, Jesus renova aquilo que Satanás tinha roubado, Jesus devolve. A pergunta, meu irmão e minha irmã, é: o que precisa ser restituído na sua vida? O que se perdeu? O que foi levado? Talvez você, assim como aquela mulher, não tem mais palavras, porque você entende que a derrota chegou. Mas nessa noite, eu quero te dizer que o encontro verdadeiro com Jesus, o encontro com o necessário milagre, é um encontro que faz novo todas as coisas. Aleluia, amém? É um encontro que restaura aquilo que se perdeu. É um encontro que restaura feridas abertas no coração. É um encontro que restaura casamentos. É um encontro que restaura famílias.
É um encontro que restaura a nossa alegria de viver. Diante daquela mulher estava um primogênito também, e era o primogênito do pai. E o primogênito do pai sabia a dor daquela mulher. Diante daquela mulher estava o que pode operar o milagre. Quero encerrar com as palavras da carta aos Hebreus, com o capítulo 4, versículo 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vamos orar. Eu quero chamar a equipe de louvor à frente. Quero convidar você, querido, a baixar a sua cabeça por um instante. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Aquele encontro não foi um acaso, aquele encontro não foi uma simples coincidência. Aquele encontro não foi obra de uma situação inusitada ou inesperada, mas aquele encontro, querido, estava agendado na eternidade. Aquele encontro estava agendado no coração de Deus. Aquele encontro estava agendado no coração do Filho. Aquele encontro estava agendado. E aquela mulher, diante de uma situação tão difícil, de tristeza, de luto, de desesperança, diante daquele momento difícil, aonde faltavam palavras e sobravam lágrimas. E quantas vezes nós vivemos momentos assim, queridos, que nos faltam palavras e nos sobram as lágrimas. Diante da derrota assumida, da perda, eu perdi, minha casa perdeu. Jesus opera o milagre necessário da restauração, da reconstrução, da restituição, da reconciliação. E se nessa noite, querido, é o desejo do seu coração, eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, pela sua história. Se você quer orar, entende que há uma necessidade de coisas, situações, pessoas serem restauradas na sua casa, na sua família, na sua vida, eu quero que você ore comigo, num gesto simples, não num gesto místico, mas num gesto de entrega. Coloque uma das suas mãos no seu coração e nós vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos, Pai, que há um Deus soberano na nossa história, e esse Deus é o Senhor. Nós entendemos, Deus, que ainda que a gente não consiga visualizar, vislumbrar, Deus, a resposta, a solução para os problemas da nossa vida, ainda, Deus, que as circunstâncias da nossa história nos tragam desesperança, nos tragam um sentimento de derrota, nós cremos que há um Deus que tudo vê, há um Deus que nos conhece, há um Deus que sabe a nossa condição, há um Deus que jamais assume a derrota, há um Deus que restitui, há um Deus que restaura, há um Deus que cura, há um Deus que transforma. Por isso, Pai, nós colocamos diante do altar do Senhor as vidas das famílias aqui, Pai, representadas nessa noite. Nós colocamos diante do altar do Senhor os corações, os casamentos, as famílias, os irmãos, as profissões, enfim, Deus, tudo aquilo que os nossos irmãos aqui nessa noite têm vivido, e isso que nesse momento colocam diante do Senhor. Pai, nós cremos na restauração, no milagre necessário, porque em Jesus tudo se faz novo. E nessa noite, Deus, nós queremos crer nessa palavra. O choro termina aqui, o choro termina nesta noite. O choro não vai mais durar, Deus, porque nós nos encontramos contigo. E a ação restauradora, milagrosa, poderosa está sendo realizada em nós agora, Pai. E pela fé que nós temos no Filho de Deus, pela fé, Deus, que nós temos na eficácia do sangue vertido na cruz do Calvário, nós dizemos, não mais choro. E nós dizemos, é restaurado aquilo que foi perdido. Casamentos,
famílias, entes queridos, seja o que for. Nós cremos na restauração. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.